Antes de descermos ao convés onde o tempo apodrece, inscreva-se no canal para ancorar sua alma à realidade e deixe seu like para iluminar as profundezas. Comente abaixo. Se você encontrasse uma versão sua que desapareceu há 20 anos, você a deixaria entrar na sua casa? Você já olhou para as notícias de aviões que sumiram sem deixar destroços ou navios que evaporaram em mar calmo e sentiu que a explicação oficial era apenas um remendo em uma realidade rasgada? O INCAO monitora uma anomalia térmica no Atlântico Sul, onde um cargueiro de proporções colossais, o Eternity Class, navega sem bandeira, sem tripulação visível e sem destino. Ele não carrega eletrônicos ou grãos, mas containers lacrados com selos de chumbo que guardam o maior segredo do oceano. As pessoas que o mundo declarou mortas, mas que o mar decidiu sequestrar. Elas não envelheceram, não dormem e não possuem mais digitais. Elas são os passageiros fantasmas, cópias de segurança de uma humanidade que o sistema está estocando para um fim de mundo que já começou. Prepare-se, pois o navio-prisão acabou de abrir suas comportas e o próximo container pode ter o seu nome gravado no aço frio. A estrutura do Eternity Class não se parece com nada construído em estaleiros humanos. Suas laterais são cobertas por uma pátina de ferrugem que pulsa, como se o metal fosse uma pele metálica tentando cicatrizar sob o salitre constante. Elias Vane, um inspetor marítimo que caiu em uma armadilha de coordenadas enviada por um sinal de rádio obsoleto, foi o primeiro a pisar naquele convés em décadas. O silêncio a bordo era tão denso que ele podia ouvir o som do seu próprio sangue circulando. Mas havia algo mais. Um zumbido de baixa frequência que o INCAO identifica como ressonância de memória estática. O navio não tinha ponte de comando com computadores modernos. Em vez disso, no topo da torre, havia um emaranhado de cabos de cobre e tubos de vidro cheios de um fluido luminescente que parecia bombear informações diretamente das profundezas. Elias caminhou entre as pilhas de containers que se erguiam como arranha-céus de metal e notou que todos possuíam uma etiqueta de identificação biométrica. Ao tocar em um deles, o painel digital brilhou com uma luz âmbar e exibiu a foto de uma criança que havia desaparecido em um parque de diversões na Bélgica em 1974. O container não continha um corpo morto. Através de uma pequena escotilha de acrílico, Elias viu o menino sentado em uma réplica exata do seu quarto de infância, brincando com soldados de chumbo. Ele não parecia ter mais de 8 anos, apesar de, cronologicamente, ter mais de 60. O INCAO avisa: o tempo dentro dos containers é uma variável circular, uma bolha de preservação ontológica. Aquelas pessoas estavam sendo mantidas em um estado de suspensão de destino, como arquivos salvos em um disco rígido externo da realidade. Elias percebeu que o navio-prisão era, na verdade, um imenso banco de dados biológico. O mar não matava essas pessoas. Ele as sequestrava da linha do tempo principal para que elas não sofressem as consequências do colapso sistêmico do mundo exterior. Mas o preço da preservação era a perda da alma. Ao olhar mais de perto para os olhos do menino, Elias viu que não havia íris ou pupila, apenas um código de barras impresso na retina. Eles não eram mais humanos, eram backups de carne. O navio soltou um apito ensurdecedor que não veio das chaminés, mas das próprias entranhas do casco, um lamento que vibrou nos ossos de Elias e fez a temperatura do convés cair para níveis glaciais. Ele sentiu que o navio estava ciente da sua presença e que a carga estava começando a se agitar. Os containers começaram a vibrar em uníssono e o som de milhares de mãos batendo contra o metal por dentro criou uma sinfonia de desespero rítmico. O INCAO alerta que a integridade dos lacres de chumbo está em 80%. O navio não estava apenas transportando os desaparecidos, ele estava processando-os para algo maior. Elias tentou voltar para o seu bote, mas descobriu que a escada de corda havia sido absorvida pela ferrugem do casco. Ele estava preso no Eternity Class e os passageiros fantasmas estavam prestes a ser liberados para o exercício de rotina. As portas de um container no nível do convés se abriram com um som de sucção pneumática e uma mulher saiu. Ela vestia roupas dos anos 50,
segurava uma bolsa de couro e sorria com uma perfeição mecânica que gelou o coração de Elias. Ela olhou para ele e disse, com uma voz que parecia vir de um rádio de ondas curtas: "O registro está incompleto. Você trouxe os metadados que faltavam?" O Incal registra uma flutuação na realidade de Elias. Sua própria sombra começou a se esticar em direção à mulher, como se estivesse tentando se conectar a um servidor antigo. A mulher de trajes anacrônicos não esperou por uma resposta de Elias. Ela simplesmente começou a caminhar em direção ao centro do navio, seus passos produzindo um som oco, como se ela não possuísse peso real. Elias, impulsionado por um terror que se transformou em uma curiosidade mórbida, a seguiu até uma escadaria que descia para as entranhas do Eternity Class. O Incal identifica este setor como o convés de processamento de almas. O ar ali era saturado com o cheiro de ozônio e formol, e as paredes de aço estavam cobertas por uma substância gelatinosa que pulsava em um ritmo cardíaco lento. No centro de uma vasta câmara iluminada por lâmpadas de mercúrio que piscavam em intervalos matemáticos, estava o capitão sem rosto. Ele não usava um cap ou uniforme, mas sim uma armadura feita de monitores de tubo antigos que exibiam, em loop, o momento exato do desaparecimento de cada passageiro a bordo. Onde deveria estar seu rosto, havia uma tela única, maior, que transmitia apenas o chiado de estática branca. O capitão estava conectado ao teto por milhares de fios de fibra óptica que pareciam sugar a cor de sua pele cinzenta. Elias notou que, ao redor do capitão, centenas de passageiros fantasmas estavam em pé, imóveis, com as mãos espalmadas contra as paredes pulsantes. O Incal avisa, eles estavam servindo como baterias de identidade, fornecendo a energia vital necessária para manter o navio invisível aos radares do mundo real. O capitão sem rosto estendeu uma mão mecânica em direção a Elias e a estática em sua tela de rosto mudou para uma imagem nítida. Era Elias, ainda criança, chorando em um aeroporto que já não existia mais. O navio não o escolheu por acaso. Ele era um dado perdido, que o sistema finalmente conseguira localizar. O Incal registra que a frequência cardíaca de Elias está em 140 batimentos por minuto, sintonizando-se com o motor do navio. O capitão começou a emitir uma voz multicanal, uma sobreposição de milhares de tons diferentes que diziam: "A realidade na superfície está corrompida, Elias. O tempo lá fora é um vírus que consome a carne. Aqui no Eternity Class, nós somos o backup definitivo. Nós preservamos o que a história descarta." Elias olhou para o lado e viu uma fileira de containers abertos, esperando para serem preenchidos. Dentro de um deles, ele viu sua própria vida sendo projetada nas paredes metálicas. Seu primeiro emprego, seu divórcio, o cheiro do café na manhã em que partiu. O navio estava tentando convencê-lo de que a sua vida lá fora era apenas um erro de processamento e que o seu verdadeiro lugar era dentro daquela caixa de chumbo, congelado em uma perfeição digital. O Incal alerta que a taxa de persuasão ontológica está atingindo níveis críticos. Se Elias aceitasse a lógica do navio, seu corpo físico seria convertido em luz e informação, e ele se tornaria apenas mais uma engrenagem na bateria de almas do capitão. De repente, a mulher dos anos 50 tocou o ombro de Elias. Seu toque era frio como gelo profundo, e naquele contato ele viu a verdade. O navio não estava salvando ninguém. Ele era um parasita dimensional que se alimentava do potencial não vivido das pessoas. Cada passageiro ali era uma promessa de futuro que foi roubada para alimentar a imortalidade do capitão sem rosto. As telas na armadura do capitão começaram a mostrar cenas de desastres mundiais que ainda não haviam ocorrido, cidades submersas, céus vermelhos e o silêncio final da humanidade. "Nós somos a Arca", repetiu a voz multicanal. Mas Elias notou que, no fundo dos olhos daquela mulher, havia um pedido de socorro mudo. Ela não estava feliz por ser preservada. Ela estava em agonia por não poder morrer. O Incal registra uma anomalia na base do convés, um vazamento de tempo líquido, uma substância negra que corroía tudo o que tocava.
Se Elias conseguisse romper os cabos de fibra óptica do capitão, talvez pudesse desencadear um crash do sistema e libertar os milhares de backups de carne. Mas o capitão percebeu a intenção e as telas em seu corpo começaram a piscar em vermelho. O som de milhares de containers se abrindo ao mesmo tempo ecoou pelo navio como um trovão metálico. Os passageiros fantasmas estavam acordando e eles não pareciam mais tão pacíficos. Suas bocas se abriram em uníssono para emitir o som de um modem discando, uma frequência que começou a desintegrar a percepção de Elias sobre o que era sólido e o que era apenas imagem. A rebelião dos dados corrompidos começou com um soluço na frequência de rádio do navio. Quando os milhares de passageiros fantasmas abriram suas bocas para emitir aquele som de modem, a estrutura física do Eternity Class começou a sofrer o que o Incal identifica como fragmentação de malha. As paredes de aço tornaram-se translúcidas, revelando que, por trás do metal, não havia fiação comum, mas feixes de nervos humanos esticados e pulsando com eletricidade azul. Elias sentiu o chão oscilar, não como um navio nas ondas, mas como uma imagem de vídeo perdendo o sinal. Os passageiros que antes pareciam estátuas de cera começaram a se mover em espasmos violentos. Suas roupas de diferentes épocas rasgando-se para revelar corpos que eram colagens de memórias diferentes. Um braço de uma criança de 1920 fundido ao torso de um executivo de 1990. Eles eram os dados corrompidos, versões de backup que sofreram erros de gravação durante décadas de isolamento no mar. O capitão sem rosto rugiu através de suas telas, e a estática em seu rosto transformou-se em um redemoinho de chamas negras. Ele ordenou que os seguranças do navio, figuras sem pele vestidas com uniformes de mergulho antigos, contivessem a anomalia. Elias aproveitou o caos e mergulhou por uma escotilha aberta que levava ao porão de carga das memórias descartadas. Se os conveses superiores eram de preservação, o porão era o lixão da alma. O Incal avisa que a pressão atmosférica ali era equivalente a 10.000 metros de profundidade. Mas não era pressão de água. Era o peso de bilhões de fatos esquecidos. O chão era coberto por uma lama cinzenta que, ao ser tocada, sussurrava segredos de infância de estranhos. Elias viu montanhas de sapatos, óculos e alianças que brilhavam com uma fosforescência doentia. No centro do porão, ele encontrou o processador de descarte, uma máquina imensa que lembrava um moinho de pedra, mas feito de dentes humanos e engrenagens de bronze oxidado. A máquina estava moendo as memórias que o capitão considerava inúteis para o backup final da humanidade. Tristezas bobas, nomes de animais de estimação, o gosto de uma fruta específica. Tudo o que nos torna individuais estava sendo triturado para gerar o fluido de existência pura que abastecia o motor do navio. Elias viu a mulher dos anos 50 ser arrastada pelos mergulhadores sem pele em direção ao moinho. Ela não lutava, mas suas lágrimas, ao caírem na lama do porão, formavam pequenas esferas de cristal que exibiam cenas de um piquenique em um parque ensolarado. O Incal registra que a inutilidade poética daquelas memórias era o que o sistema mais temia, pois era a única coisa que não podia ser codificada. Elias pegou um pedaço de metal afiado, um destroço de um container quebrado e correu em direção ao processador. Ele percebeu que o navio-prisão era um ciclo fechado. Ele colhia as pessoas, extraía sua individualidade no porão e usava o que sobrava, a casca vazia, como bateria nos convéses superiores. O capitão sem rosto apareceu no topo da passarela de ferro, suas telas projetando o rosto de Elias novamente. Mas desta vez, o rosto estava envelhecendo em tempo real, transformando-se em uma caveira em segundos. "Você é apenas ruído, Elias. Um erro que será corrigido", gritou a voz multicanal. Os dados corrompidos começaram a invadir o porão, caindo do teto como chuva de carne e pixels. Eles não atacaram Elias. Eles atacaram o processador. Eles queriam suas memórias de volta, mesmo que fossem memórias de dor. O Incal alerta que a estabilidade do núcleo de energia do navio caiu para 30%. O Eternity Class começou a inclinar-se para o lado e o som do oceano real
começou a vazar pelas frestas da realidade. Elias viu o momento em que a mulher foi jogada nas engrenagens e, em um ato de desespero, ele saltou para travar o mecanismo com o metal que carregava. O impacto causou uma explosão de luz branca que cegou seus sentidos. E por um instante, o Incal registrou o silêncio absoluto. Quando a visão de Elias retornou, o porão estava inundado não por água, mas por tempo líquido negro, e as almas dos passageiros fantasmas estavam começando a vazar para fora de suas cascas de carne, flutuando como fumaça em direção ao teto de aço. O navio estava morrendo, e o capitão sem rosto estava começando a se desintegrar, suas telas quebrando uma a uma, revelando que por trás da tecnologia não havia nada além de um vácuo faminto. O naufrágio da realidade começou quando o casco do Eternity Class não aguentou a pressão do tempo que vazava de suas próprias engrenagens. O Incal registrou uma explosão de causalidade. O navio não estava afundando no oceano. Ele estava sendo deletado da cronologia do universo. Elias viu as paredes de aço se transformarem em fumaça de dados, revelando o horizonte do Atlântico Sul. Mas o céu estava fragmentado, exibindo constelações que não deveriam existir há milhões de anos. Os passageiros fantasmas, libertos de seus containers, não caíram na água. Eles começaram a flutuar, suas formas de backup desintegrando-se para revelar os fios de luz dourada que eram suas almas originais. A mulher dos anos 50 olhou para Elias uma última vez, e seu rosto recuperou a textura da pele humana, o calor do sangue e a profundidade de um olhar que finalmente conhecia a paz. Ela não disse adeus. Ela apenas desvaneceu, tornando-se parte do reflexo da lua nas ondas. O capitão sem rosto, agora reduzido a uma carcaça de monitores quebrados e fiação exposta, tentou agarrar o tornozelo de Elias com uma garra de metal frio. "Sem o backup não restará nada de vocês", gritou a estática moribunda em sua última tela. Mas Elias percebeu a mentira. O sistema não queria salvar a humanidade, ele queria possuí-la, transformando a vida em um arquivo estático e sem riscos. O Incal avisa que a singularidade de descarte estava prestes a colapsar e tudo em um raio de 5 quilômetros seria arrastado para o vácuo. Elias correu pelo convés que se desfazia, saltando sobre abismos de não existência que se abriam no metal. Ele encontrou o seu bote de borracha, que por algum milagre da física corrompida, ainda flutuava ao lado do gigante moribundo. Ao pular, ele sentiu o deslocamento de ar de algo imenso implodindo atrás dele. Não houve som de explosão, apenas um clique seco, como se o universo tivesse desligado uma televisão antiga. Quando Elias olhou para trás, o Eternity Class havia sumido. Não havia destroços, nem manchas de óleo, nem corpos. O mar estava liso como um espelho de mercúrio. Incal registra que Elias Thorne é agora o único portador vivo dos metadados de milhares de desaparecidos. Ele remou por dias, guiado por estrelas que pareciam sussurrar nomes que ele não conhecia. Quando finalmente foi resgatado por um navio pesqueiro, ele tentou contar sua história, mas descobriu que as palavras saíam de sua boca como frequências de rádio distorcidas. Ele havia sido marcado pelo navio-prisão. Hoje Elias vive em cidades costeiras, sempre perto do som das ondas, vigiando o horizonte. Ele sabe que o backup falhou, mas o sistema de recuperação de erros do universo ainda está ativo. Às vezes, ele vê pessoas na rua que reconhece dos containers. O menino belga de 1974, o executivo de 1990, caminhando entre a multidão. Mas elas não têm sombras e seus reflexos nas vitrines são apenas borrões de estática. Eles são os passageiros libertados, vivendo em uma realidade que não os pertence mais, aguardando o dia em que o grande cargueiro voltará para reclamar sua carga. O Incal alerta que o Eternity Class não foi destruído, ele apenas reiniciou em outra coordenada, em outra frequência. E da próxima vez que um avião sumir ou um navio não chegar ao porto, saiba que não foi um acidente, foi uma atualização de sistema. E você pode ser o próximo arquivo a ser selecionado para a eternidade de chumbo. Para garantir que a sua assinatura vital não seja interceptada pelo capitão sem rosto na próxima varredura de dados,
você precisa confirmar sua presença na realidade orgânica. O sistema do navio-prisão só consegue capturar quem se torna invisível para o resto do mundo. Inscreva-se no canal agora para registrar sua identidade nos servidores da Resistência e garantir que sua alma não seja convertida em bateria de chumbo. Deixe o seu like para dar peso molecular à sua existência e impedir que o vácuo te arraste para o convés inferior. Comente abaixo. Se você pudesse salvar apenas uma memória para levar em um container por toda a eternidade, qual seria ela? O seu comentário é o seu lacre de proteção contra o esquecimento. O mar está vigiando. Não se torne um passageiro fantasma.